Olá, eu sou Elito Oliveira, estamos iniciando hoje o nosso vídeo oficial do canal do YouTube. Eu esperava estar iniciando o vídeo com um tema diferente, são vários temas melhores que nós temos para estar divulgando, mas devido à repercussão que está acontecendo no mundo inteiro, estamos iniciando o nosso vídeo com o tema de Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. E nesse vídeo nós vamos tentar, com a mais clareza possível, deixar algumas dúvidas que a população ainda tem a respeito dessa pandemia que está tomando conta do mundo inteiro. E para isso eu convidei um amigo meu, que ele é médico clínico geral, formado no exterior, e ele vai estar com a gente aqui nesse vídeo, está nos esclarecendo alguma coisa, e espero que vocês gostem. Meu amigo Joel Gonçalves, tudo bem? Olá, tudo bem? Joel, vamos lá, vamos começar? Vamos lá, né? Papo reto. Vamos tentar fazer o mais simples, né? Simples. Até mesmo, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Joel Gonçalves, sou clínico geral, mas com detalhe, eu sou formado no exterior. Tivemos o privilégio de vivermos uns 16 anos fora do Brasil, mas no momento não atuo como médico no Brasil. Estamos esperando aí, até mesmo por essa crise, sermos chamados pelo programa Mais Médico. Pode começar e a gente manda ver. Sim, vamos lá. Então, para começar, o que é esse vírus? Por que ele parece ser tão mortal? O vírus, na verdade, hoje, se você ligar a TV, se você abrir a internet, todos já sabem de onde surgiu e como surgiu. Mas só para repetir, é um vírus com uma cepa renovada que surgiu agora na China, e existe muitos comentários diferentes, né? De início teve até um comentário que seria uma conspiração, sei lá, um vírus criado, mas já foi comprovado que não. Houve um estudo nos Estados Unidos que saiu 2 dias atrás, que foi comprovado que não é um vírus criado em laboratório, mas sim um vírus desenvolvido nos animais. Como a China tem costumes meio loucos, né, que não é muito controlado pelo governo, acabou chegando no ser humano esse vírus, que é um vírus vindo dos animais. E o parecer ser tão mortal, realmente esse vírus ele é mais letal do que o N1 e o H1. Ele é um vírus muito mais letal. Por exemplo, o N1H1 ele teve uma letalidade de mais ou menos 0,3%, ok? No final da pandemia foi comprovado isso. Já o coronavírus, hoje eles falam em 3 ponto alguma coisa, mas isso por quê? Porque não está sendo registrado, ou seja, não está sendo examinado todas as pessoas contaminadas. Eu li essa semana em uma revista americana, eu sempre gosto de ler pesquisas americanas que são mais precisas. Se você conseguisse examinar a todos, a porcentagem seria, em média, mais ou menos 0,9. Mesmo assim, 3 vezes mais do que o N1H1. Sim, entendeu. E ouve-se falar de muitos variados sintomas. Quais são os principais sintomas? Olha, esse vírus vai depender da pessoa infectada. Por exemplo, os principais sintomas, que é a sua pergunta, é febre, o síndrome respiratório, uma tosse seca e que também pode ter uma diarreia como outros sintomas, mas é um sintoma de uma gripe mesmo. Só que muda muito, depende da pessoa infectada. Por exemplo, o maior problema desse vírus são pessoas com enfermidades de base. Se você tem o que nós chamamos de enfermidade de base? Por exemplo, se você tem uma insuficiência cardiológica, o sintoma é um. Se você tem um problema respiratório, há uma recomendação muito maior para você evitar ser infectado, porque aí vai acrescentar muito mais os sintomas, né, e a complicação será muito maior. E você acha, na sua opinião, você acha que a quarentena ela seria a melhor forma de evitar essa doença? Olha, na verdade eu não acho, mas é um estudo comprovado que é a melhor forma, é a forma de evitarmos um número maior de morte. Por exemplo, o governo britânico, inicialmente, ele estava usando uma teoria de quanto mais as pessoas fossem infectadas, iam pegando uma resistência.
Mas depois estudos mostraram que se eles usassem dessa forma, iria morrer milhares de pessoas. Então a melhor forma é a quarentena. No Brasil, por exemplo, nós estamos passando por um momento delicado. Claro que quem paga é a sociedade, quem paga é a população. Mas a melhor forma hoje, para você, para mim, para nós, é o cuidado. O álcool gel ajuda, a máscara ajuda, mas a melhor forma de evitar é a quarentena, sim. Sim. E as crianças, por que são menos infectadas pela doença? Olha, é uma pergunta que ainda sem resposta. Eu li uma matéria também há 2, 3 dias atrás de uma revista americana que ainda não tem uma resposta, mas só se nós olharmos pela fisiologia, se nós olharmos toda a história, coisa toda, é pelo sistema imunológico da criança. Então, o que acontece? Existem centenas de crianças que são infectadas e que não têm sintomas nenhum. Um sintoma simples, uma febre baixa, tranquilo, e passa sem perceber. Ou seja, às vezes carrega o vírus, Exatamente. pode correr o risco de passar para alguém da família e... Nós não temos responsabilidade, porque nós não estamos de férias. Nós temos de considerar o seguinte: nós estamos em guerra. Não é uma guerra com escopeta, não é uma guerra com canhões, mas nós estamos em guerra. Se nós olharmos pelo lado da saúde, nós estamos em uma guerra, e uma guerra séria. Então, se é quarentena, vamos tentar ao máximo cumprir. Para quê? Isso é uma fase, vai passar. E assim, na sua opinião, o que você acha de alguns comércios aproveitarem essa situação e colocarem seus produtos, álcool gel, a máscara, com preços absurdos? Um absurdo, né? Mas infelizmente é a cultura brasileira. Só que o que nós temos de saber é o seguinte: nós temos o direito de fazer a denúncia. Por exemplo, no Nordeste já tivemos uma prisão, pelo menos é o que eu vi pelo jornal, teve uma prisão de uma dona de farmácia que estava usando preços abusivos do seu produto. Então, se você sentir isso, você pode chamar a Polícia Civil e vai ser tomada alguma providência, com certeza. O governo anunciou que iria ser contratado mais médicos. Você já comentou no começo da entrevista, né? Você está entre esse quadro de mais médicos contratados? E por que você está no setor de logística? Eu fiz 3 perguntas de uma vez só, vamos tentar explicar. Primeiro, o governo lançou um edital onde serão contratados 5.800 era 5.811, agora eu vi a última vez que a gente acompanha diariamente 5.856 médicos, ok? Esse primeiro edital nós não fazemos parte. Quando eu falo nós, né, porque nós somos, se você não sabia, nós somos mais de 10 mil médicos brasileiros formados no exterior, que estamos aqui no Brasil sem trabalho. Uns trabalham com os pais em outra área. Eu, por exemplo, como eu tenho família, e sou eu e a minha esposa no mesmo barco, nós temos a mesma formação, somos clínico geral, formados na mesma universidade, blá blá blá. Então eu tive que entrar no comércio. Não é uma opção, mas sim uma necessidade. Voltando no edital, nesse primeiro edital do governo, de 5.856 médicos, nós não estamos inclusos. São para médicos com CRM, ou seja, médicos formados no Brasil, ou médicos que já tiveram a oportunidade de fazer a prova do Revalida. É um problema sério, porque já faz 3 anos e 2 meses que não tem essa prova no Brasil. Mas há uma promessa, tem algumas autoridades, não são todas as autoridades que são contra a gente. Eu acho que as autoridades que são contra a gente é uma porcentagem de médicos, né? Que eu digo que são médicos mais burgueses, filhos de papais, que é uma porcentagem baixa e que não concordam de jeito nenhum que a gente atue nisso aí. Inclusive, eles até disseram que vão chamar os cubanos. Eu não sei se a chamada dos cubanos será primeiro do que a nossa, mas nós estamos aí. Eu acho que dos 10 mil médicos brasileiros formados no exterior, eu posso dizer que no mínimo 80% está à disposição, e se tiver uma necessidade, nós estaríamos com certeza com toda a disponibilidade para ajudar em qualquer parte do Brasil, que seja em qualquer estado, em qualquer lugar que seja.
Ok. E você acha que essa doença, esse vírus, é algo que as pessoas precisam se apavorar? Igual tem muitos casos por aí que as pessoas estão muito apavoradas. Eu não só acho que não precisa apavorar, mas eu acho que nós não podemos nos apavorar. Às vezes, pela situação, acaba saindo do controle um pouquinho, o nível de estresse vai lá em cima, o nível de ansiedade também sobe. E nós temos de ser conscientes do seguinte: essa enfermidade ela atinge mais pessoas idosas. Por quê? Pela imunidade. Uma resistência de uma pessoa de 60 anos é muito menor do que uma pessoa de 30 anos. E quando nós aumentamos muito a nossa ansiedade, aumentamos muito o nosso estresse, nós vamos baixar a nossa imunidade. Então, o que nós temos de tentar controlar muito é exatamente isso aí. Não apavorarmos. Não é hora de apavorarmos, é hora de unirmos. É hora de todos se unir. Você tem família, você tem amigos, é hora de unir, é hora de cada um fazer sua quarentena, mas é hora da gente tentar ao máximo manter a tranquilidade, tentar ao máximo. Não podemos aproveitar da situação para querer disputarmos poder, não é hora disso. É hora do Brasil, é hora de nós como cidadãos unirmos. Não é hora de dizer quem está errado, quem está certo e discutirmos. É hora de mantermos a calma para nós superarmos essa fase que vai passar, logo vai passar. Ok. E assim, na sua opinião, sabendo que o Brasil em todo é conhecido como um país quente, você acha que tem a probabilidade dessa doença se agravar muito igual nos demais países? Olha, a temperatura ajuda nos sintomas. Um país tropical, os sintomas da gripe é totalmente diferente do que um país super frio. Mas a propagação do vírus não vai depender da temperatura, vai depender do cuidado que o governo está tendo. Eu acho que nós tivemos uma vantagem sobre a Itália, sobre a Espanha, porque eles demoraram muito para agir. E o governo brasileiro, alguns falam que é um exagero, outros falam que não. Eu, por exemplo, no meu modo de pensar como cidadão, não como profissional da área de saúde, mas como cidadão, eu acho melhor você exagerar no cuidado, depois você dizer não precisava tanto, mas nós perdemos um número muito menor de pessoas, do que você perder centenas de pessoas, de vidas, né? Que é muito fácil você perder vida lá, mas quando você perde em casa é diferente. Então eu acho o seguinte, que a propagação do vírus está no cuidado, então é hora de cuidarmos. Então temos que se cuidar todos. Com certeza. Ok. Então, muito obrigado pelo tempo, pela entrevista. Né? E o pessoal que está aí nos assistindo, se gostou da entrevista, deixe seu like aí, dá um joinha, compartilhe, comente. Se tiver alguma dúvida, alguma opinião, deixe marcado embaixo que vamos tentar estar correndo atrás e esclarecer. Considerações finais. Pois é. Não podemos esconder que realmente estamos em crise, é um momento difícil no nosso país. O que eu deixo, na minha opinião, é que nós, brasileiros, nesse exato momento de crise que está passando, temos que tentarmos ser melhores seres humanos. Essa é a definição. Se você puder e tiver como ajudar alguém, faça isso. Se você puder e tiver como ajudar o vizinho, a pessoa do lado, o idoso que mora do lado, faça isso. Quando você for comprar alguma coisa, compra no comércio, do lado da sua casa. Porque a nossa maior preocupação é o trauma pós a epidemia. A nossa maior preocupação é o que vai vir depois, que nós vamos ter problemas sim com o emocional de milhares de pessoas. E se nós pudermos aliviar isso de uma pessoa, já será bem gratificante. Então, não é hora de desespero, mas também não é hora de sermos egoístas. Se você puder ajudar alguém, o ajude. Se você puder abaixar o sofrimento de alguém, faça isso, porque na verdade é o que mais importa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil e que Deus nos abençoe nesse tempo difícil que estamos passando, mas será breve. Valeu, obrigado
Obrigado aí pelo espaço e vamos fazer esse canal aí bombar. Se você gostou, vai lá, dá um like, dá um sininho, não sei como funciona aí. Vamos espalhar isso aí para que mais pessoas possam seguir esse canal. Isso aí, muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo.